Meus irmãos, será que nós sabemos o significado de Satanás estar amarrado? Será que nós compreendemos o que significa o texto bíblico que fala sobre saquear a casa do valente? Nós hoje vamos continuar vendo nesse texto, neste milagre, expulsão de demônios do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu poder, através do Espírito de Deus. Vamos ver as acusações feitas pelos religiosos da época, os fariseus, que por inveja da atenção que o nosso Senhor Jesus Cristo estava recebendo, fizeram terríveis acusações. Eles o acusaram de agir em associação a Satanás. Agora, se nós soubermos como que Satanás age, nós não seremos surpreendidos pelas suas artimanhas e as suas acusações. E se nós crermos que o reino de Deus, ele já chegou, nós agiremos de maneira ousada e de maneira esperançosa, aguardando a chegada da plenitude deste reino sobre nós. Vamos ver então o que nós podemos aprender por meio do Espírito Santo de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 22, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: naquele tempo, levaram até Jesus um possuído por um demônio, que era cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e mudo começou a falar e enxergar. E toda a multidão, perplexa, começou a dizer: porventura seria este homem o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não se manterá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá manter-se o seu reino? E, se é pelo poder de Belzebu que eu expulso demônios, pelo poder de quem, então, os vossos filhos expulsam? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é por meio do Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegada sobre vós o reino de Deus. Ou, como alguém poderá entrar na casa do homem valente e saquear os seus bens, se primeiro não amarrar o valente? Somente depois saqueará totalmente a sua casa. Até aqui, meus senhores. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós vamos a Ti em nome de Cristo Jesus, pedindo por misericórdia e compaixão, para que possamos compreender o Teu texto. Fala conosco através da Tua santa palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender, gravar e aplicar a Tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado em nosso meio, em tudo aquilo que nós fizermos, dissermos, crermos. Me auxilia, Senhor, a não ser um empecilho, para que o Teu povo escute a Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus senhores, na última oportunidade, nós aproveitamos a cura deste homem cego e mudo e possesso por um demônio para responder algumas questões, tais como: todas as doenças elas são causadas por demônios? Será que há possessões demoníacas hoje em dia? E um crente ele pode ser possuído por um demônio? Como Satanás trabalha hoje em nossos dias? Depois nós vimos o poder de Jesus Cristo para libertar e curar a terrível condição que se encontrava aquele homem. Entendendo o milagre de Jesus como uma parábola, eu fiz uma provocação à igreja, demonstrando que muitos homens que não estão possuídos por demônio algum, comportam-se como se estivessem,
como aquele homem estava, não enxergando e não falando a respeito do Evangelho. Hoje, nesse mesmo relato, nós veremos 3 erros que causam muito dano à Igreja de Cristo. Primeiro, não compreender que Satanás ele possui um reino organizado, atuante e que ataca o povo de Deus por meio dos seus escravos. Depois, não compreender que o reino de Deus já chegou, apesar de que nós aguardamos a plenitude deste reino. Em terceiro, não compreender a autoridade do rei deste reino, do nosso Senhor Jesus Cristo, que já venceu e já amarrou Satanás e que tem saqueado o reino das trevas por meio da sua igreja, de nós. Por fim, nós veremos a perplexidade daquela multidão que duvidava que Jesus fosse o filho de Davi. Será que nós também temos tal dúvida? Que Deus seja misericordioso conosco nesta manhã. Vejamos então, em primeiro lugar, o erro de não compreender a organização de Satanás. Jesus nos deixa claro que o diabo possui um reino. Jesus fala como uma casa organizado. Ele é organizado. Os defensores do movimento de batalha espiritual, a qual, infelizmente, eu já confessei para os irmãos, fiz parte, eles afirmam que demônios expulsam outros demônios, porque eles são muito maus e são traiçoeiros e lutam desenfreadamente entre si. Só que a base para este ensino não é a Escritura Sagrada de Deus. A base para isso, além de axiologia avançada, é aquilo que demônios falaram, por meio daquilo que eu chamo de entrevista com o vampiro. Sabe, naquelas igrejas onde pega alguém que está endemoniado, possuído por um demônio, dá o microfone e o pastor, ou seja lá o que for, às vezes a pessoa se acha mais que isso, fica entrevistando a pessoa, né? O que você veio fazer? Eu vim matar. E por meio destas coisas se extraem pseudo-conhecimentos, se escrevem livros, se dão palestras e o erro predomina. Contudo, meus irmãos, o que a Escritura nos ensina é que o reino das trevas, ele é bem e muito organizado e possui um líder forte, um líder que realmente comanda este reino. A Bíblia diz que na rebelião de Satanás, ele arrastou 1/3 dos anjos, e que quando ele foi expulso do céu, nós vamos ver lá em Apocalipse, diz o seguinte, que o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Seus anjos. É organizado e ele comanda, ele tem voz de comando, não é uma bagunça. Paulo, no texto que nós lemos, na nossa liturgia, em Efésios 6, ele escreveu que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, os inimigos da igreja são espíritos perversos, são numerosos, 1/3, como nós vimos, são organizados, são astutos, são inteligentes, mais poderosos que nós, homens, e têm domínio sobre o mundo, em oposição a Deus, a Cristo Jesus e ao povo de Deus, a sua igreja. Portanto, meus irmãos, é um engano tanto bíblico quanto irracional pela argumentação lógica do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um erro bíblico e irracional achar que o reino de Satanás está dividido, que os demônios lutam e trabalham contra si mesmos. Veja, não é Satanás que desfaz as obras de Satanás. João escreve, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Demônios, eles agem de forma organizada e com método.
Assim, Satanás, em seu método, usa a inveja dos seus escravos. No nosso texto, dos religiosos fariseus. Os escravos do diabo, eles são utilizados para ele. Por isso que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Não adianta eliminar simplesmente os nossos inimigos. Nós temos que orar ao Senhor para que Ele repreenda aquele que comanda os nossos inimigos carnais. E sim, em alguns momentos, como nós aprendemos nos Salmos imprecatórios, em alguns momentos de excesso, podemos até pedir: Senhor, tira esses homens da terra. Diferente dos teólogos liberais, que já não estão mais tão em voga, mas a sua semente maligna está muito forte e cresceu em árvores por várias congregações do mundo inteiro, os teólogos liberais, eles afirmam que Jesus era um homem comum, um homem simples, e que os milagres de Jesus são todos explicáveis e não ocorreram. Diferente disso, estes homens, influenciados por Satanás, invejosos do poder de Jesus Cristo, eles não negaram os milagres. Por quê? Porque o poder e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, eles são incontestáveis. O homem era cego, o homem era mudo e o homem estava possesso por um demônio, mas foi liberto e foi curado. Só que, diante da admiração do povo, os fariseus, eles começaram a temer perder o seu poder e a sua influência sobre o povo. E então, movidos por inveja, eles negaram que Jesus fosse, como é, o Filho de Deus. Eles acusaram, e olha como é ilógico, eles acusaram, meus irmãos, a verdade encarnada de estar associado com o pai da mentira para enganar o povo. Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele escreveu que a inveja não examina o que diz, mas só o para que diz. Eles só queriam desacreditar o nosso Senhor, ainda que o seu argumento fosse fraudulento. Vemos que enquanto a humildade de João Batista fez ele dizer o seguinte: importa que Jesus cresça e que eu diminua, a inveja fez com que esses homens caluniassem o Senhor, porque temiam perder o seu status. Matthew Henry, o puritano, ele diz, nos traz uma lição importante. Ele diz o seguinte: aqueles cuja felicidade depende do elogio e do aplauso dos homens, eles se expõem a uma situação de desconforto perpétuo em relação a cada palavra favorável que ouvirem a respeito de outra pessoa. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós não gostamos quando o outro é exaltado e elogiado e nós somos desprezados. Homens têm inveja daqueles que se sobressaem. Assim como Saul teve inveja quando Davi foi elogiado mais do que ele. E vejam a irracionalidade. Davi era um general do seu exército. Se ele estava bem, Saul estava bem. Mas a inveja nos deixa idiotas. Irmãos de sangue, professores, atletas, mesmo pastores, artistas, enfim, ninguém escapa desta artimanha maligna de instigar a inveja do sucesso alheio. E nós precisamos vigiar isso. Nós precisamos nos alegrar quando alguém melhor e mais capacitado do que nós é exaltado. Isso nos ensina que nós devemos usar a vocação e a capacidade que Deus nos concedeu para a sua glória, e não para buscar o aplauso para nós, como muitas vezes nós fazemos. Veja, impotentes de atacar o nosso Senhor, Satanás ataca o seu povo, a sua igreja. Ele não tem como atacar a Deus, mas ele tem como atacar os objetos do amor de Deus. Jesus diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores.
Meus irmãos, os ímpios repetem esse erro lógico que os fariseus cometeram ainda hoje, nos nossos dias, atribuindo efeitos iguais, semelhantes, a causas diferentes. Compreendem isso? Como se causas diferentes pudessem fazer e obter o mesmo efeito. Veja, os crentes hoje, eles são acusados de fazer boas obras com má intenção, por algum interesse próprio. Mas as boas obras praticadas pelos incrédulos são louvadas, ganham destaque no jornalismo. Quando um ímpio se converte, é comum as pessoas dizerem o seguinte: meu, fulano era um demônio e hoje quer se fazer de santinho. Eles ficam indignados com isso. Mas aquela falsa moralidade pagã é louvada, é aplaudida, é exaltada. Spurgeon ensinou que as mentiras crescem enquanto elas avançam. Aqueles, meus irmãos, que duvidam da obra de Deus na conversão dos pecadores, logo vão avançar com ousadia, atribuindo essa mudança bendita à hipocrisia, ao interesse pessoal, à loucura ou alguma influência maligna. Já ouviram quando aquela pessoa que era um rebelde contumaz e ela se converte, as pessoas dizem: fulano ficou louco. Ele está completamente louco. Ele virou um fanático. É um fanático. O Bispo Raio nos dá uma lição maravilhosa, prestem atenção nisso. Nós nunca deveríamos nos surpreender se as horrendas acusações são feitas contra os melhores homens sem causa. Quando os argumentos de um crente não podem ser respondidos e as suas boas obras não podem ser negadas, então o último recurso dos ímpios é tentar denegrir o caráter do crente. E se isso está acontecendo conosco, suportemos tudo com paciência. Nós precisamos, meus irmãos, aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, aprender com o seu exemplo. Note, às vezes o nosso Senhor, ele ignorava completamente os críticos, deixando eles falando sozinhos. E às vezes ele respondia aos críticos. Ou seja, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine sobre quais batalhas nós devemos lutar, quais brigas nós devemos comprar. Nós não devemos parar para jogar pedra em cada cão que late para nós, senão nós jamais avançaremos. Alguns têm que ficar latindo, outros precisam ser escorraçados e apedrejados, mas que o Espírito Santo nos dê sabedoria de o que e quando fazer. Uma outra lição que nós precisamos aprender com o nosso Salvador é responder com mansidão e com lógica, com razão. Irmãos, aquele que possui a verdade ao seu lado e possui a verdade encarnada ao seu lado, não deve e não pode jamais perder a razão. Porque a razão lógica ele não vai perder, mas ele não pode perder a razão passional. Não pode se exaltar, ou pelo menos não deve se exaltar. Às vezes a gente se exalta. A resposta gentil, diz o sábio, desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15. Nada que esteja dividido pode se manter, é uma lição que nós precisamos aprender desse texto. Jesus, ele afirmou que se o reino das trevas estivesse desunido, ele ruiria sozinho, ele ia afundar sozinho. E essa verdade, meus irmãos, ela é universal, ela não fala somente a respeito do reino das trevas, ela fala a respeito de todas as coisas, como o próprio Senhor expressou: nenhuma nação, nenhuma cidade, nenhuma igreja, nenhuma família dividida contra si mesmo poderá se manter. Não há como. Todos nós já ouvimos aquele ditado que a união faz a força. E aí o tiozão diz: não, faz o açúcar. Todos já ouvimos isso. A união faz a força.
Todos nós já ouvimos também aquele aforismo militar que é muito utilizado pela esquerda, pelos progressistas: dividir para conquistar. Quando você pega um bloco unido, você divide ele para conseguir conquistar. Não há poder onde há divisão. Jerônimo, outro pai da igreja, disse o seguinte: assim como pela concórdia crescem as coisas pequenas, pela discórdia as grandes se dissolvem. Isso é uma verdade. Não há nada, meus irmãos, que possa manter-se enquanto lutar contra si. É o que acontece com uma doença autoimune. É o que acontece inclusive com o câncer. O corpo da pessoa começa a lutar contra ela mesmo. E nós vemos em muitas instituições células cancerígenas lutando contra aquele corpo e dividindo aquele corpo, e então fazendo com que aquele corpo afunde e morra. Por mais poderoso e forte que seja um país, uma nação, uma empresa, uma equipe esportiva, uma família, se houverem divisões e discórdias e estas não forem tratadas a tempo, essa entidade poderosa será arruinada. Nós vemos isso muito no esporte. Você vê uma equipe de futebol, quando monta uma equipe muito forte, com 2 grandes atacantes, com 2 grandes meios-campo, com 2 grandes goleiros, começa a haver ciúme, inveja, divisão, o time começa a afundar e racha. E assim em qualquer situação. E aí os irmãos vão entender por que a esquerda busca tanto dividir as famílias, a igreja e a nação, como nós vimos agora há pouco, entre nordestinos e sulistas, nos dividindo pela cor da nossa pele, pelo nosso gênero, pela nossa opção sexual, pela nossa profissão, pela nossa classe social, pela nossa religião, e etc, etc, etc. E, infelizmente, meus irmãos, a história da igreja é uma triste experiência dessa verdade. Ao longo da história, nós temos mais dividido do que juntado. Isso é triste, isso depõe contra nós. O profeta Amós escreveu o seguinte: 2 pessoas poderão andar juntas se não estiverem de acordo? Ok, não pode. Contudo, como seria bom, como seria excelente se as divisões nas igrejas, elas não fossem tantas e não fossem por motivos tão absurdos e infantis. Ter união não significa concordar com tudo e em tudo. Isso não é ter união, isso é não ter personalidade. Dividir é não ter o mesmo propósito. Dividir é lutar cada um por si mesmo, cada um pelos seus próprios interesses. E se um pai luta pelo seu próprio interesse, a sua família vai ruir. Se um pastor ou um membro de igreja luta pelo seu próprio interesse, a igreja vai ruir. Se um governo luta pelo seu próprio interesse, aquela nação vai ruir. Nós devemos lutar juntos pelo interesse comunitário. Não importa o tamanho da estrutura, desde um grande império a uma pequena família, pai, mãe e filhos, que é a base da igreja. Se lutarem contra si, serão arruinados. O segundo erro é o erro de não compreender que o reino de Deus chegou. Veja, o poder que Jesus exibiu foi a inauguração do reino de Deus. Era a trombeta da inauguração do reino de Deus. O povo estava cansado e sobrecarregado. Era um grande rebanho desgarrado, como ovelhas sem pastor, padecendo de cegueira espiritual e mortos em delitos e pecados. O mundo jazia completamente no maligno, sob o poder de Satanás. E Cristo veio redimir o seu povo, incluindo nós, irmãos. Veio redimir o seu povo do império das trevas e da ira de Deus justo e santo. Esse período messiânico anunciado e esperado pelos profetas seria um período repleto de sinais miraculosos, de maravilhas, de milagres. E era isso que Jesus estava fazendo.
Jesus Cristo veio curando e expulsando demônios. O reino de Deus chegou. Era isso que esses milagres eram. Eram sinais, nos diz João. E aí nós encontramos dois reinos se confrontando. O reino das trevas e o reino da luz do nosso Senhor. E é um confronto completamente desleal, meus irmãos. Por quê? Porque um reino era chefiado por uma criatura, forte sim, inteligente sim, mas uma criatura ilimitada. Mas o reino que chegou é o reino não de uma criatura, mas do Criador, do Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, que não pode ser resistido e não foi resistido. Os sinais miraculosos eram evidências da chegada deste reino e eram operados por meio do poder do Espírito de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo estava com ele. Cristo agia por meio do poder do Espírito de Deus. Nós vimos isso em duas mensagens atrás. Mateus, ele entendia que a profecia de Isaías estava se cumprindo em Jesus Cristo. Qual era o texto? Aqui está o meu servo. Quem fala isso na profecia? O Pai. Aqui está o meu servo, a quem escolhi. Jesus é o servo de Deus, o servo sofredor, o escolhido, o eleito de Deus. Continua o Pai falando sobre o Filho, o meu amado, em quem o meu ser se deleita. Jesus Cristo é a alegria de Deus Pai. Porei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Meus irmãos, se o Messias, cheio do poder do Espírito de Deus, chegou, então certamente chegou o reino de Deus. Aqueles religiosos, orgulhosos do seu conhecimento, eles não enxergaram o reino sobre eles. Será que nós enxergamos? Spurgeon diz o seguinte: a vitória sobre o mal é uma prova clara de que o reino da graça chegou. O argumento lógico foi desmentido por Jesus, que o seu poder teria sido concedido por Satanás. Isso já havia sido desmentido. Mas havia ainda um segundo argumento do nosso Senhor. E esse segundo argumento, ele é um argumento quase como um anúncio evangelístico. É como se o nosso Senhor estivesse dizendo o seguinte: a minha vitória se dá pelo poder do Espírito de Deus. Portanto, é chegado sobre vós o reino de Deus. Portanto, arrependam-se, porque é tempo de graça. Hoje é dia de salvação para todo aquele que se arrepender e crer em mim. E isso, meus irmãos, vale para nós ainda hoje. Devemos nos arrepender, porque hoje ainda é dia de salvação. Hoje ainda é dia de graça para todo aquele que se arrepender e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o poder de Deus no Evangelho, ele endurece uns e amolece outros. Para os fariseus, o bom perfume de Cristo foi cheiro de morte. E para nós, irmãos, esse bom perfume tem sido cheiro de vida para a salvação. O reino de Deus já chegou, mas nós aguardamos ainda a sua plenitude. Há mais. Jesus afirmou o seguinte: é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade, no céu e na terra. Irmãos, é dele e de mais ninguém. Jesus é o soberano em quem toda a autoridade e todo o poder repousa. Isso hoje, Jesus falou no tempo presente, não é algo futuro, como muitos esperam só num milênio. Contudo, meus irmãos, esse reino ainda não chegou na sua plenitude. Como numa terra, quando é conquistada por um rei, há a invasão, há a derrubada da fronteira, e este rei avança até o castelo do rei opositor, e então derruba aquele poder. Ok, aquele reino tem um novo rei.
Mas, nos lugares longínquos, essa notícia ela demora a chegar. Mas o reino de Deus tem avançado progressivamente para todas as nações, para todos esses lugares longínquos. Enquanto isso, Satanás ainda age. Enquanto isso, os inimigos do evangelho ainda estão presentes. E isso é aquela tensão que os teólogos batizaram de já e ainda não. O reino de Deus já chegou, mas o reino de Deus ainda não chegou em sua plenitude. Durante esse período, meus irmãos, os dois reinos eles se sobrepõem, sendo que nós sabemos de quem é a autoridade. Sabemos que o reino foi inaugurado. Sabemos que Jesus reina e ainda assim nós oramos, venha o teu reino, porque nós esperamos a plenitude que há de vir. Nós sabemos que nós somos salvos dos nossos pecados, mas ainda assim pedimos diariamente, perdoa as nossas ofensas. E nós esperamos ser totalmente salvos na glorificação, limpos de todo pecado. Até lá nós experimentaremos as aflições do pecado e passaremos pela morte, que é o nosso último inimigo. Nós sabemos que Satanás já foi derrotado e julgado e amarrado, mas ele ainda não foi destruído. E nós vamos ver mais sobre isso hoje ainda. Portanto, irmãos, nós esperamos a plenitude deste reino, quando o nosso inimigo, o inimigo do nosso Senhor, Satanás, será esmagado debaixo dos pés da igreja, e nós estaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador, glorificados e livres totalmente do pecado. E essa, meus senhores, é uma esperança bendita, que deve nos fazer andar pelo vale da sombra da morte, de cabeça erguida, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro e onde está a nossa esperança. O terceiro erro é o erro de não compreender o poder e a autoridade de Jesus Cristo. O reino de Deus chegou, ok, todo reino tem um rei, e Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é o Rei do reino de Deus. No texto nós vemos um homem valente. Satanás é um homem valente. E Jesus é um homem mais valente, que está nas entrelinhas do texto. Jesus ele ilustrou o seu poder com uma parábola, para que as pessoas pudessem compreender o que ele estava fazendo e falando. E ele ensinou que para alguém entrar e saquear uma casa, alguém precisa imobilizar o proprietário desta casa. Você não entra numa casa para saqueá-la e cumprimenta o proprietário, e o proprietário diz, não, ok, tudo certo aí, precisa de uma ajuda. O dono da casa jamais vai ajudar um ladrão a roubá-lo, pelo menos não de livre e espontânea vontade, a não ser que tenha uma arma na sua cabeça. Ou seja, ele foi dominado. Alguém mais valente chegou. No texto, Jesus ele não diz assim, um valente, mas ele afirma o valente e do valente. Esse artigo definido aponta para alguém específico, para uma personalidade, torna esse valente alguém pessoal, alguém poderoso, que é Satanás. A expulsão daquele demônio comprovava o ensino de Jesus. Jesus Cristo, um homem mais valente, amarrou o valente, podendo então entrar em sua casa e saqueá-la. Uma tradução moderna desse texto diz assim, somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Quando nós vemos o paralelo desse texto lá no Evangelho segundo Lucas, está escrito o seguinte, quando o valente guarda armado a sua casa, está em segurança tudo aquilo que ele tem, mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Capítulo 11 de Lucas. Meus irmãos, cada pecador é como se fosse uma casa guardada por um homem valente que reina sobre ele. Cada pecador, assim como nós somos, é uma casa, como nós éramos antes de nos convertermos. Era uma casa guardada
por Satanás. Estávamos sob seu poder. Não estou dizendo que estávamos possuídos e que éramos endemoniados, mas estávamos sob seu poder. Éramos escravos de Satanás. A boa nova é que Jesus, ele venceu Satanás. E por ter vencido, ele tem saqueado aquilo que estava sob o poder de Satanás. Ele tem tirado do domínio das trevas. Irmãos, o anúncio do Evangelho para Satanás e os seus demônios é como um policial chegando com o pé na porta de um cativeiro, de um sequestrador, dizendo: perdeu. Esse é o anúncio do Evangelho para Satanás. Perdeu, porque ele não pode fazer nada. Jesus amarrou Satanás e tem saqueado a sua casa desde então. O reino de Deus chegou e o seu rei estava agora no meio do povo, exibindo o seu poder soberano, saqueando a casa de Satanás, salvando, curando e expulsando os demônios. É importante notar que o termo utilizado aqui no texto, saqueará, ele descreve uma ação levada a um resultado definitivo. O que isso significa? Significa que ele poderia ser traduzido como eu escolhi traduzir: saqueará totalmente. Não é saquear e levar apenas algumas coisas, mas é saquear e levar tudo aquilo que deseja levar. O que isso significa, meus irmãos? Significa que todas as almas que pertencem a Deus por eleição divina serão libertadas. Como disse Moisés, e notem, Moisés dizendo a Faraó, notem o seguinte: o Egito, o cativeiro no Egito é um exemplo do cativeiro satânico, do pecado, onde nós somos libertados por um profeta maior que Moisés, que é Jesus Cristo. E então a nossa libertação do Egito pela morte de Cristo, a qual nós celebramos na ceia do Senhor, que era a Páscoa judaica, nos faz agora caminhar por um deserto, que é a nossa peregrinação por este mundo, vale de lágrimas. E peregrinamos, caminhamos com rumo aonde? Ao quê? A Jerusalém celestial, a terra prometida nossa. Então, o exemplo que eu vou usar é maravilhoso. Todos aqueles que estão, assim como aqueles que estavam já foram libertados, mas todos aqueles ainda que estão escravizados por Satanás serão libertos, porque eles pertencem ao Senhor. Como diz Moisés a Faraó, nem uma unha ficará. É um grande erro, meus irmãos, diminuir a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás. E a igreja tem cometido esse erro. Tem dado a Satanás muito mais poder do que ele possui. Pessoas têm medo dele. Uns são irreverentes demais, outros têm medo. Alguns chegam a afirmar absurdos tais como: se a igreja não orar e jejuar, Satanás pode vencer a guerra. Meus irmãos, isso não é um erro, isso é uma blasfêmia. Jesus Cristo é o vencedor absoluto. Já é o vencedor, ele já venceu. Ele venceu ao nascer, ao encarnar, porque Satanás tentou impedir. Ele venceu no deserto, porque Satanás o tentou com toda a sua força. Ele o venceu em cada demônio que foi expulso, porque eles não podiam resistir ao seu poder. E por fim, o nosso Senhor venceu Satanás na cruz do Calvário, onde Paulo nos diz o seguinte, que o nosso Senhor desarmou os principados e potestades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Entende isso, igreja? Jesus já venceu. Os demônios reconheceram isso. Por que a igreja não reconhece?
Embora poderoso, Satanás ele é representado nos evangelhos como um inimigo poderoso, porém derrotado. Nenhum demônio resistiu ao nosso Senhor. Eles aparecem nas narrativas como seres suplicantes. Satanás ele conseguiu influenciar os fariseus a blasfemarem. E ele continua fazendo hoje os homens blasfemarem, levando estes homens à incredulidade e à blasfêmia, diminuindo o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, nos confrontos diretos contra Jesus, a postura desses demônios sempre foi de total submissão e reverência. Nós lemos os relatos bíblicos. Senhor, viesse nos atormentar antes da hora. Senhor, deixa-nos entrar nestes porcos. Em outro local, ó Filho de Deus, e Jesus manda que eles fiquem quietos, porque Jesus não veio para ser louvado por demônios, mas veio para glorificar a Deus e ser louvado pela sua igreja. Satanás, meus irmãos, sempre esteve sob controle do Senhor em todo o Antigo Testamento. Ele jamais pôde agir além dos limites fixados por Deus. E a narrativa no livro de Jó é um exemplo excelente sobre isso. Contudo, a prisão de Satanás é um distintivo que caracteriza a era messiânica, o período messiânico, o período da graça, o período quando o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Abraão, o Filho de Davi, Jesus Cristo nosso Senhor, viria à terra. Período quando o reino de Deus seria inaugurado. Olha o que diz Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20. Augustus Nicodemos, fazendo uma exegese desse texto, ele nos diz que o verbo prender, no original grego, é o mesmo verbo traduzido por Marcos, como amarrá-lo. Então, nós poderíamos ler esse texto, ao invés de prendeu e amarrou, assim: ele amarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Nicodemos continua dizendo, eu vou citar ele como uma autoridade, sendo ele um doutor e eu não, que essa expressão 1000 anos é referente ao período que Satanás está amarrado. E ela tem sido interpretada historicamente pela grande maioria dos estudiosos reformados como sendo a época, o período entre as duas vindas de Cristo. A primeira vinda como servo sofredor, e o período da segunda vinda, como rei absoluto para julgar vivos e mortos. Então este período é o milênio. Nós não aguardamos o milênio depois que Jesus vir, para depois acontecer. Não, a gente está aguardando o Cristo vir. Ele já é Senhor absoluto sobre o céu e sobre a terra. A certeza de que Satanás foi amarrado aponta para a sua derrota final na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hendrickson, um grande pastor e teólogo reformado já falecido, ele afirma que essa é a chave para nós compreendermos Apocalipse 20. A certeza de que ele foi amarrado. Notem, lá no verso 7 diz o seguinte: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Será solto por quê, irmãos? Porque foi amarrado. A sentença de Deus sobre ele, dada lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, foi executada. Nos diz Joel Bick, outro grande estudioso, que continua falando o seguinte: Apocalipse 20, do 1 ao 3, diz que Satanás, o grande obstáculo à evangelização das nações, não pode mais nos enganar. Ele não pode evitar o espalhar do evangelho entre todas as nações, porque foi acorrentado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus prendeu Satanás. E desde então, ele continuadamente tem arrancado as pessoas do domínio das trevas e levando para a luz do seu reino.
E tem feito isso por meio da igreja, que foi comissionada por ele a pregar o evangelho. E por meio da igreja, o Senhor vai continuar saqueando progressivamente as vidas que foram aprisionadas por Satanás. Irmãos, a nossa nação está sendo atacada nos últimos tempos drasticamente por forças malignas que se utilizam de homens. E nesses momentos e em outros momentos nós costumamos ver muitos pastores e outros títulos, né? Tem até apóstolo aí. Repreendendo, né? Amarrando. Eu amarro tal coisa. Nós não fomos ordenados a amarrar demônios, irmãos. Pessoas enxergam aqui nesse texto um princípio que daria autoridade para que o homem amarrasse palavras, ações, pessoas e até demônios. Não é só demônios. Você já viu isso, né? Você fala alguma coisa, eu acho que o dia amanhã vai ser difícil. Aí já está o crentino no teu lado, porque não passa de um crentino, tem zelo, mas não tem entendimento, para dizer, tá amarrado. Tá amarrado o quê, cara? Tá amarrado isso que você falou. Aí eu faço uma imagem mental assim da palavra que eu falei, um laço ao redor. Gente que quer amarrar demônios. Tá amarrado. Tem uma história, eu não ia falar, mas eu vou falar, muito pitoresca, que eu li num livro, que aí chegou o caçador de demônios, né, o bichão, o caçador de demônios, crentino, entrou na igreja, todo pomposo, e viu que na igreja tinha um Satanás. Satanás é uma pessoa. Tinha um demônio sentado num banco da igreja. E o caçador de demônios já chegou lá e disse, vá de reto, sai daqui, eu te ordeno que tu saias daqui. E o demônio olhou para ele e disse, eu não posso. E ele parou assim, como assim, peraí? Ele tá falando, eu mandei ele sair? Por quê? E aí o demônio disse para ele, aquelas duas senhoras de coque me amarraram aqui e eu estou imobilizado. Claro que o livro quer mostrar o poder da oração, e o livro quer mostrar que aquela senhorinha de coque, que muita gente ri, é poderosa em oração. Até aí, glória a Deus, que bacana, mas aí ultrapassa o senso do ridículo, e da mentira, e da aberração bíblica. Meus irmãos, Jesus, quando falou em amarrar, ele estava ilustrando o seu ensino com uma parábola. Entende isso? E nesta parábola, quem amarra Satanás é ele. Ele é o valente, mais valente, que amarrou o valente Satanás. Como nós vimos, o significado é que com a chegada do reino de Deus, Satanás ele foi preso. E Jesus está hoje libertando as pessoas que estavam sob o poder de Satanás. Mas, meus irmãos, ele jamais deu alguma instrução ou ordem para alguém amarrar algum demônio. Não existe isso na Bíblia. No texto clássico, nós lemos na liturgia sobre batalha espiritual, que é Efésios 6, não há indicação alguma de amarrar absolutamente nada. Paulo diz o seguinte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele passa a descrever a armadura de Deus, ensinando que nós devemos nos apropriar dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Na força do seu poder, fortalecidos na força do poder dele. O nosso poder como igreja está em Cristo. Por quê? Porque ele venceu Satanás. Nós recebemos a ordem de evangelizar e não de amarrar nada. Nós fomos ordenados a saquear os bens de Satanás. Veja, no evangelismo, nós
Nós, mortais, nós saqueamos e despojamos Satanás das pessoas que ele havia aprisionado. Você não amarra nada? Agora faz uma imagem mental comigo. Né? Imagina uma casa, imagina o Satanás amarrado num canto, o Senhor glorioso que o amarrou, e você entra humilde, quietinho, nem olha muito para Satanás para não se comprometer, não ser tentado com ele, e vai na pessoa que está aprisionada e prega o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É isso. O pitbull, o cão, foi amarrado e você pode entrar e evangelizar aquele lar. Nós recebemos a boa nova para proclamar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não recebemos uma corda espiritual como a da Mulher Maravilha, né? Temos 2 pessoas hoje com camisa da Mulher Maravilha aqui, que legal. Né? Não temos um laço mágico para amarrar, eu te amarro. Tem nego que mais amarra do que proclama o evangelho. Devia ser um vaqueiro, um boiadeiro. Mas não um pastor, não um membro de igreja, não um embaixador do evangelho. Deus, meus irmãos, nos escolheu como embaixadores. Pedro diz: vós sois a geração eleita, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note o seguinte: após a queda de Satanás, ele causou a queda do homem, correto? Olha a ironia e olha a vingança sábia, divina do nosso Deus, que consiste em saquear o reino de Satanás com o poderoso evangelho, sendo levado em frágeis vasos de barro como nós. Será que isso não é honra que chega? O próprio Filho de Deus, ele encarnou em nossa natureza para vencer Satanás. Ele não o esmagou somente na sua divindade, mas assumiu a nossa natureza. E nós lemos isso lá em Gênesis 3. Deus diz o seguinte: farei que haja inimizade entre você, Satanás, e a mulher, e entre a sua descendência, a descendência de Satanás, que são os iníquos, os pecadores impenitentes, e o descendente dela. Note que é um singular, que aponta para uma pessoa. A sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente da mulher em Gênesis 3? Jesus Cristo. E a descendência santa, sagrada de Deus está em Jesus Cristo, no qual nós somos adotados e somos um com Ele. Olha que glória! Mas é esse descendente, ele, Jesus, que ferirá a cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus, meus irmãos, feriu mortalmente Satanás com a sua morte na cruz, e ele ressuscitou, ele reina. E nós fomos chamados para proclamar essa boa nova no poder do Espírito Santo de Deus a todas as pessoas. E como Paulo escreveu aos Romanos, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Apesar de amarrado, Satanás continua ativo. E aqui eu tenho que falar mais um erro, né? Nós também não recebemos autorização nenhuma para repreender ninguém. Né? Eu te repreendo, diz o cheio de si, né? Ô bichão, baixa a bola. Nós não devemos agir como aqueles homens descritos na carta de Judas, que diz o seguinte: pessoas que afirmam ter autoridade com base em sonhos, que desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele apenas disse: o Senhor o repreenda. É assim que nós devemos nos comportar. O Senhor lhe repreenda. Eu não repreendo nada porque eu não tenho autoridade nenhuma, não tenho força nenhuma.
mas que o Senhor te repreenda. Continua Judas, isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos que ousam falar de maneira insensata contra seres sobrenaturais, tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e, deste modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera. Que terrível sentença sobre essas pessoas que se acham tão espirituais. Satanás, meus irmãos, apesar de amarrado, apesar de ter o seu poder reduzido e limitado, ele continua ativo e continua forte. Nós não podemos nos iludir achando que ele não oferece mais perigo. Jerônimo, pai da igreja, ele disse o seguinte, e eu acho maravilhoso esse texto: o nosso inimigo, ele é chamado de valente pela boca do próprio vencedor, do nosso Senhor, do nosso Criador. Então, baixa a bola. Contudo, nós não devemos ter medo de Satanás, mas devemos temer ao nosso Senhor. Por quê? Porque Satanás ele pode nos tentar ao pecado, mas jamais poderá nos retirar da mão do nosso Senhor e Salvador. Sabendo que o seu tempo é limitado, ele vive para fazer o maior estrago possível. Como diz aquele ditado, ele caiu, mas caiu atirando. Ele trabalha incessantemente, cegando e ensurdecendo os descrentes, para que não ouçam o evangelho, nem enxerguem o reino de Deus. Ele ataca os crentes trazendo inveja, confusão, divisão, semeando joio, semeando erros, heresias. Contudo, ainda assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós devemos depender e temer somente o nosso Senhor. E assim, com ousadia, resistir a Satanás. E ele fugirá de nós. Veja, ele foge. Ele está com seus dias contados. Ele está rugindo como um leão. Mas está preso, está amarrado. Agora, se você vê um leão amarrado por correntes, você não vai lá no lado dele brincar. É isso que Judas nos chama a atenção. Só que ele está acorrentado. Ele está aguardando o cumprimento da sentença no juízo final. Ele está igual um condenado no corredor da morte. Sabe que tem um dia marcado, já sabe até o dia que vai morrer. Está ali, pode fazer barulho, pode reclamar, pode rugir como quiser, mas já sabe e está limitado. Vamos ver em último lugar, estourando o tempo, mas eu já não fiz na outra vez, hoje eu vou fazer. A reação da multidão. A gente vê essa multidão totalmente perplexa e confusa diante do milagre de Jesus. E nesse momento a atenção sai daquela pessoa que estava endemoniada para o libertador dela, Jesus Cristo. E eles ficam confusos. O termo aqui nos indica que eles ficaram como que fora de si, que eles tiveram seus sentidos nocauteados. Agora, essas pessoas estavam em crise e elas precisavam formar uma opinião a respeito de Jesus Cristo. Irmãos, não há neutralidade com relação às coisas importantes. E não existe nada mais importante para o homem do que a sua relação com Jesus Cristo. Nada. Aquelas pessoas, elas manifestaram a sua perplexidade, perguntando o seguinte: porventura seria este homem o Filho de Deus? Essa pergunta ela pode ser interpretada de três formas. Ou eles tinham uma dúvida honesta, ou eles creram, ou eles não creram. Os termos em grego apontam para a interpretação de que eles não creram. Só que o texto grego, e geralmente quando você vai fazer uma exegese ou uma pregação, você não traz várias opções, você traz uma opção. Só que por que eu vou trazer mais opções? Porque o texto não fala também que houve unanimidade entre o povo. Apesar do sentido negativo, então,
Talvez nós encontrássemos opiniões diversas naquela multidão. E assim eu creio ser válido para nós nos analisarmos, observarmos essas possíveis interpretações. A primeira delas é uma dúvida sincera, que muitos tinham. Porque muitos tinham esperança de que Jesus fosse de fato o filho de Davi. Calvino opina que eles foram despertados ao menos despertados para considerar Jesus por causa do milagre que eles viram, e era inegável. Eles possuíam dúvidas e não formaram uma opinião decidida, mas lhes ocorreu que aquele homem podia ser o Cristo de Deus. Como acontece hoje pelo resultado da exposição bíblica, aquele milagre pode ter causado alguma impressão religiosa nas pessoas que viram, como pode ter causado essa exposição bíblica alguma impressão religiosa no seu interior. Só que, se essa impressão não for alimentada, ela vai se perder. Há 3 movimentos ordenados para uma salvação. A pessoa primeiro entende, mente. Depois as suas emoções são abaladas e essa pessoa crê, seu coração. E depois a pessoa age por fé, com a sua vontade. Caso você tenha sido impressionado por essa mensagem, pelo Evangelho de Jesus Cristo, busque entender cada vez mais. E ao entender, por meio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai fazer com que você creia. E crendo, o Espírito Santo fará com que você ame a Cristo Jesus e a sua mensagem cada vez mais. E aquilo, meus irmãos, que nós cremos e que nós amamos, move as nossas ações. E novamente é o Espírito Santo que nos move, efetua em nós o querer e o realizar. Se você foi impressionado, busque em oração o Senhor. Mas nós vemos outras pessoas que talvez tivessem fé, mas de uma maneira tímida. Perceberam a verdade. Eles tinham uma dúvida de uma forma positiva, como se dissessem assim: olha, é improvável que esse homem seja o filho de Davi, contudo, quem podia fazer tais coisas? Que outra pessoa poderia fazer isso? Será que ele não é o Messias? Esse milagre pode ter convencido algumas pessoas de que Jesus era o Messias. Nenhum cego foi curado no Antigo Testamento, mas a profecia de Isaías prometia não somente muitos milagres, mas a cura da visão. E algumas pessoas poderiam então estar se perguntando: será que essas profecias não estavam se cumprindo? Se esse for o seu caso, confesse. Não olhe para os falsos religiosos como aqueles fariseus que vão te afastar de Jesus Cristo. Mas vá a Cristo e confesse: sim, eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus, Salvador. E meu irmão, Ele pode salvar você. Ele pode fazer com que você enxergue aquilo que você não tinha enxergado antes. E Ele pode fazer com que os seus lábios se abram para glorificar o seu nome, lábios esses que estavam outrora fechados. Mas, infelizmente, a maioria agiu com descrença. Eles até pensaram numa opção messiânica, porque o milagre era inegável, mas não creram. O termo usado na pergunta, ele espera uma resposta negativa. Porventura é uma boa tradução, uma interrogação retórica. A pergunta podia ter sido feita assim: esse não é o filho de Davi, é? Ou, esse não pode ser o filho de Davi, pode? Até a expressão, seria este, é uma expressão bem insolente. Ela poderia ser traduzida assim: esse sujeito aí não é o Messias, é? Assim, a maioria das pessoas expressou incredulidade. Se esse for o seu caso, meu amigo, se você não acredita que Jesus é o Filho de Deus, eu insisto e clamo que você reveja a sua opinião. Você pode ter a opinião que quiser, mas a verdade continuará sendo verdade e prevalecerá. E a opinião errada sobre Jesus traz consequências. Ele mesmo afirmou: no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Meus amigos, arrependam-se e creiam. E para nós, igreja, quem é Cristo?
Nós estamos há 3 anos, cerca de 3 anos, estudando o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Será que nós estamos aprendendo, experimentando e sendo levados a amar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que muitos aqui em nosso meio não estão como aquele endemoniado estava? Não estão cegos para as coisas de Deus? Eu peço que o Senhor abra a vista desses. Será que muitos em nosso meio não estão como aquele endemoniado, mudos? E eu peço para o Senhor que esses lábios sejam abertos, para que estes possam confessar os seus pecados, para glorificar e louvar o Rei Salvador. Muitas daquelas pessoas, apesar de perplexas, elas rejeitaram Jesus. E é exatamente assim que nós aprendemos hoje que Satanás trabalha, para que o descrente não enxergue e para que o crente fique desanimado, porque Satanás odeia ambos. Será que nós temos dado ouvidos ao nosso adversário, que é o nome Satanás, ao nosso acusador, que é o nome diabo? Será que nós temos duvidado das promessas de Deus? Temos duvidado da nossa salvação? Será que nós cremos que o Senhor Jesus Cristo já derrotou definitivamente Satanás? Ou será que nós estamos cegos e mudos pelas mentiras dele? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos escravos de Satanás, mas fomos libertos das trevas, fomos reconciliados com Deus, fomos ressurretos em novidade de vida. O reino de Satanás tem sido saqueado pelo nosso Senhor. Ele amarrou Satanás e nos resgatou, irmãos. Nós, igreja, somos a prova de que Jesus amarrou Satanás e tem saqueado a sua casa. Nós somos a prova que o reino de Deus está entre nós. Nós somos a prova que o Senhor Jesus Cristo reina absoluto e que o poder de Satanás foi limitado, porque o poder daquele que é mais valente é superior. Satanás tem os seus dias contados. E até o dia da sua destruição, nós devemos entregar, temer e descansar e obedecer àquele que nós chamamos de Senhor. No próximo verso, Jesus diz o seguinte: quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Irmãos, não há território neutro, não há espaço em cima do muro. Ou estamos com Cristo, ou estamos com Satanás. Ou pertencemos ao reino de Deus e do seu amor, ou pertencemos ao reino das trevas. Se nós fomos libertos, então vamos ajudar a saquear a casa do valente, proclamando a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confiemos no poder do nosso Senhor, proclamando o seu evangelho, que nós temos visto na carta de Paulo aos Romanos, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, pela Tua verdade. E pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito que nos iluminou esta palavra, não nos deixe sair aqui esta manhã da maneira como nós entramos. Que a nossa fé em Ti, que a nossa fé na Tua vitória, no Teu poder, que a nossa fé que o nosso inimigo já está amarrado, derrotado e julgado, que a nossa fé que o nosso inimigo está limitado na esfera e no alcance do seu poder de atuação, por Ti que és mais poderoso. Que a nossa fé de que ele, apesar de amarrado, como um cão amarrado, ainda pode rosnar e pode morder se nós nos descuidarmos. Que nós nos entreguemos a Ti e confiemos em Ti. Que a nossa fé
que por causa da tua vitória em amarrar o inimigo, nós podemos entrar em sua casa proclamando o teu evangelho de salvação, libertando pelo poder da tua palavra e do teu Santo Espírito todos aqueles que ainda estão aprisionados. Que isso nos faça arder em desejo de aprender mais e proclamar continuadamente e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, temendo unicamente aquele que é digno de todo temor e de todo louvor. Nos auxilia, Senhor, a nos comportarmos de maneira prudente, mas ousada, de maneira confiante e dependente e de maneira esperançosa, porque nós ainda não estamos completos e o teu reino ainda não chegou na plenitude, mas ansiamos por aquele dia onde os nossos inimigos serão esmagados completamente e onde nós não mais pecaremos contra ti. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.